Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui, super cabeludo. Tô pensando em ver se eu deixo o cabelo crescer, né? Não sei. Eu era cabeludo, eu era legal, eu gostava de cabelão. Mas vamos lá! Hoje nós temos uma coisa interessante, nós temos um show de comédia que deu palco, literalmente, para um comentário bem interessante e que eu acho que é legal a gente discorrer sobre esse tema. Só lembrando, esse show ele é muito legal, mas ele é um show de adultos, tá? Tem uma certa conotação sexual, tem ali uma certa, vamos dizer assim, uma liberdade do recalque. Muitas pessoas ao longo da vida entraram num processo de recalque, e isso por causa das épocas, né? Na época dos nossos avós, dos nossos pais, existia um recalque com relação à sexualidade, os tabus em que o sexo, então, ele adentrava. Sempre era uma coisa meio que entre casais, né? Ou entre papai e mamãe. Nada era explícito como é hoje. Hoje o sexo ele é muito explícito, ele bate na porta das pessoas de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, abrangente dentro de sua conotação. E hoje as pessoas vão em shows, vão em eventos e colocam para fora o seu recalque. Isso a gente vê muito no carnaval, né? A liberação desse recalque, dos pudores, é uma festa dos pecados, e isso é legal, que faz com que as pessoas extravasem, tipo, eu vou colocar logo para fora o que eu sinto, o que eu penso. Não existe problema em relação a isso. A gente que vive num país extremamente conservador dentro de muitos aspectos e outros não é verdade. As pessoas invertem um pouco as coisas. Existe um pequeno bom senso que deveria ser aplicado a isso. Então esse show é um show de adultos, então tem uma conotação sexual extremamente forte, porém tem um assunto aqui legal para a gente poder discorrer sobre, e eu queria aproximar a câmera para a gente poder conversar. Se liga no que essa mulher vai falar. Ainda, pedi ele pra Pombagira. Você pediu ele? E deu no mesmo dia, ele tava lá. Peraí, você pediu ele pra quem? Pra Pombagira. Macumba pra mim, rapaz. Ela fez o quê? Macumba, eu era crente. Ela fez macumba pra eu. Fiz mesmo. Ela fez macumba pra eu. Deu errado, sabe? Porque eu sou doido pra comer a pombogira dela. A pombogira dela me seduziu, eu. Tu transa incorporada? Não, incorporada não. Ué, mas tu quer comer quem? Ó, vou contar. Peraí. Gente, não quero ser cancelado, tá? Nada de intolerância religiosa. Porque ela falou o seguinte: eu pedi ele no dia, aí a pombagira me deu no mesmo dia. Essa pombagira é alguém que... É um espírito. É um espírito. É o espírito. Você incorpora seu espírito? Sim. Então você falou com você mesma incorporar. Não, eu acendi a velhinha lá. Você fez pra uma entidade. Traz pra mim, eu quero. Entendeu? O que? Annabelle, não. Inclusive, eu trago o amor de todo mundo de volta também. Trouxe o meu, aqui ó, a prova que eu sou casada. Quer dizer, então ela tem uma empresa de sequestro, ela traz o amor da pessoa. Então imagina você que se envolveu com uma mulher ou um homem, não é verdade? Teve lá seus arranca-rabo, bateu, teve tapas e beijos e não sei o quê. Depois de 10 anos você fala, eu sinto falta dele ou dela, me meti só em confusão. Aí vou acessar então essa mulher. Como é que ela traz o amor? Sendo que a pessoa pode estar com outra pessoa, pode estar casado, pode estar com filhos. Como é que faz? Quer dizer, a mulher vai aparecer falando, olha, eu sou casada, mas eu resolvi ficar com você. Não, tem muitos... A gente tem muito o que falar sobre isso. Se vier um marido desse pra mulher, a mulher vai ficar puta contigo. Bruto. Mas olha só, esses dias, essa mulher foi pro terreiro, eu tava doido pra tirar uma. Eu tava andando em casa lá, vi a imagem da pombogira, bati uma punheta pra pombogira. Disse o evangélico. Perfeito. Disse o evangélico. Vamos lá, eu queria conversar sobre isso. Tem muita coisa, as mulheres devem estar horrorizadas. E é verdade.
Eu trabalhei 10 anos dentro do critério espírita, tanto em centro espírita kardecista, quanto em Umbanda. Nunca fui para Quimbanda, nunca fui para o Candomblé, tá? Hoje eu não tenho o menor interesse, hoje eu sou praticante do budismo e não troco de religião, tá? Já fiz todas as experiências possíveis e que eu realmente achei válido. Na Umbanda, nós tínhamos uma fila enorme para pessoas que queriam ser atendidas pela Pombagira e por Exu. O maior foco de pessoas era para o lado da esquerda. Caboclo, boiadeiro, geralmente os marinheiros, as pessoas não tinham muito viés de passar com eles. Eles queriam pedir coisas ao dito demônio, entre aspas. Chegava lá, eu quero meu amor, eu quero trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo. Pedia mesmo. Ia para pedir, não ia para agradecer. Ia para pedir. Eu quero que mate uma pessoa, eu quero que escravize sexualmente uma pessoa, eu quero essa pessoa comendo nos meus pés e tudo mais. É sério. Eu trabalhei em centro espírita, era o que a gente mais escutava dentro das giras de esquerda. Muito bem. Então, essa mulher, ela diz incorporar uma pombagira. É curioso isso. Vamos lá. Cadê minha lapiseira do saber? Adoro as lapiseiras do saber do tio Spook. Não é verdade? Então ela está aqui no meio, tá? 11h36. Deixa eu pegar ela aqui de frente. Então nós temos várias pessoas aqui no palco, tá? E nós temos uma pessoa que se dizia evangélico e que então passou a flertar com a pombagira desta moça. Ela não falou se ela era da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, ela não falou, tá? O que acontece com esta mulher? Essa mulher, ela tem dois espíritos que acompanham ela, dois espíritos, tá? São duas entidades que acompanham ela, que são dois obsessores. Exu, no Brasil, não é Deus. Exu, no Brasil, não é uma figura, vamos dizer assim, como se fosse uma divindade ligada a um panteão no Brasil. Exu, pombagira, Exu mirim, caboclo, boiadeiro e tudo mais, são arquétipos criados pela, então, junção de religiões afro-brasileiras com o que nós chamamos de cultura católica, com os índios, com o pai de santismo local, para se consolidar em uma religião brasileira. Isso qualquer um pode pegar no Google Academics. Vai lá, escreve Google Academics ou Google Acadêmico, relatórios acadêmicos que trazem, então, o princípio da origem da Umbanda aqui no Brasil. Ela surge em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista. A constituição dessas figuras se dá pelo folclore brasileiro, uma vez que na África não tem boiadeiro. Boiadeiro na África. Marinheiro. Faz parte da história do Brasil, faz parte do enredo brasileiro. Na África existe uma mitologia que acredita-se que ela foi colonizada por 5 orixás que caíram do céu por meio de um meteoro e cada um deles foi para uma região na África. A África parte então de um conceito antigo, visto então por Mircea Eliade em suas obras maravilhosas, onde traz os primórdios da religião, onde uma montanha era um deus, um rio era um deus, uma árvore era um deus. Então você tem Xangô, você tem Iemanjá e você tem Oxóssi, que são as representações dessas figuras da natureza. Ok? Quando alguém faz então uma cerimônia para Exu, quem vem são os obsessores, quem vem são espíritos que se utilizam daquela energia para então fazer um preceito. Então, eu quero meu amor de volta. Ela direciona uma forma pensamento. Quem vai, então, receber a forma pensamento e a oferenda, ou seja, chega lá e faz toda a cumbuca com o dendê, coloca pimenta, coloca farofa e tudo mais, oferece, então, para Exu, ou utiliza-se de preceitos de animais mortos, faz com que, então, essas entidades sejam direcionadas pela forma pensamento criada
para forçar então esse rapaz. Mas eu vou ser honesto a vocês. Para seduzir um homem, a mulher não precisa de muito. Para seduzir um homem, a mulher sabe fazer todo um processo, que é usar uma roupa bonita, um perfume, saber sorrir, demonstrar interesse ao homem, saber seduzir o homem. Qualquer mulher sabe conquistar um homem. Um homem é que não sabe conquistar a mulher. A mulher sabe muito bem como fazer com que o homem, então, se sinta atraído. Não há necessidade de magia, não há necessidade de nada disso. Tem mulheres que, por um único sorriso, conseguem encantar um ser humano. Ah, mas é a magia. Sim, é a magia natural do charme, da beleza e da forma como a mulher realmente demonstra interesse, dizendo: eu quero você, eu tenho vontade de você, eu me sinto atraída por você. É mais difícil o homem conseguir conquistar a mulher do que a mulher conquistar um homem. Quando a mulher tem interesse, muitos homens acabam sendo seduzidos. Então não existe dificuldade nenhuma para uma menina como essa, que é uma menina bonita, jovem, conseguir seduzir um rapaz. Veja, ele era evangélico e, de uma maneira muito feia e promíscua, ele se masturbou imaginando, então, vendo a imagem de uma pombagira, qual a estátua, ela traz as mamas de fora, ela tem uma sensualidade, o que é muito feio esse tipo de coisa. É um impulso sexual muito feio, tá? É uma falta de controle dos seus impulsos e instintos, mas tudo bem. É a mesma coisa que eu falar, então, que eu sou, sei lá, eu vou chutar aqui, eu sou satanista e me masturbei vendo a imagem de Virgem Maria. Cara, assim, eu não vou nem entrar em detalhes porque dói o ouvido. A menina tem 2 espíritos que acompanham ela. Esses 2 espíritos estão conectados diretamente em toda a região do peito, o que afeta sistema respiratório e digestivo. Eles agem sobre o estômago, fígado e pâncreas. Esse tipo de energia que acontece somente localizada nesta região, que são as emoções, ela pode agir de 2 maneiras. Ela pode agir realmente agindo como uma maneira de causar o mal a uma pessoa. Então a intenção dela, se eu chego para ela e falo: olha, queria contratar o seu serviço, eu queria que você usasse então dessas energias para fazer o mal a uma pessoa que eu acho supostamente que violentou uma criança. Ela vai fazer. Ela vai. Sabe, é aquela pessoa que então predetermina o poder. É como se fosse uma pessoa que é evangélica, roxa, e que quer fazer então a justiça, ou quer predeterminar o que é certo e o errado. Então ela tem 2 espíritos que acompanham ela, esses 2 espíritos podem sim infligir mal às pessoas ou agir sobre a vontade. Porém ele é um bumerangue. Da mesma maneira que causa mal a uma pessoa por meio da forma de pensamento dela, causa mal a ela. Por quê? Porque pela forma como eles estão conectados, ela pode vir a ter problemas no estômago, esôfago e em órgãos como fígado e pâncreas. Com o tempo, a energia sobre esses órgãos vai começar a enfraquecer e ela pode vir a ter diabetes, ela pode ter pancreatite, ela pode ter enfermidades sérias com relação a todo o sistema digestivo. Então toda essa região aqui acaba sendo comprometida. E o pior, emocionalmente, as ações começam a agir sobre o ponto das emoções inferiores. Ou seja, predeterminar essa relação de que foi a pombagira que fez com que ele voltou, significa que eu tenho poder para fazer com que qualquer uma mulher consiga ter poder sobre o homem. E essa ação emocional, prefazendo-se então o cunho de poder, vai fazer com que essa situação se volte contra ela e só piore, porque a cobrança sobre ela dessas energias vai se fazer cada vez mais. É como se você tivesse 2 cachorros dentro de casa e você alimenta eles quando você quer. Ah, vou ficar um dia sem alimentá-los. O que acontece com esses animais? Eles começam a se voltar contra você. Eles começam a ficar raivosos, eles começam a ficar irritados, eles começam a agir de uma maneira extremamente agressiva.
Quando você dá comida a um animal e você dá amor, carinho para o animal, ele se pacifica. Então esses dois seres agem exatamente sobre ela. O que ela vai ter realmente, ela tem toda essa ação aqui do peito complicada, extremamente uma massa cinzenta sobre essa região, e as formas de pensamento também são negativas. Essas formas de pensamento criadas, então, é exatamente essa questão do eu tenho poder. O que na verdade é um poder de tolo. Por quê? Porque você não comanda ninguém. Veja, esse é um dos males das pessoas que adentram a Umbanda, Quimbanda e Candomblé, em pré-determinar uma relação de posse. Ou seja, o Exu é meu, ele é meu Exu, ela é minha pombagira. O que demonstra realmente uma falta de caráter, uma falta de postura, uma falta de interpretação do indivíduo. Por quê? Porque nada é teu. Nenhum ser do mundo espiritual ele é seu. Novamente, se eles são espíritos, esses espíritos eles foram pessoas em vida. Eles eram pessoas, eles eram seres humanos. Pode ser o seu tio que faleceu, pode ser o seu pai que faleceu, pode ser a sua irmã que faleceu. E que está ali, então, presa, essa menina. Então ela passa a escravizar esses seres. Da mesma maneira que o pessoal da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé tem esse viés de achar que as entidades são deles. E não são. São pessoas que faleceram e que em algum momento elas vão partir. Agora, usar o pressuposto de que eu tenho um espírito de estimação e que esse espírito vai fazer mal às pessoas, você percebe a falha do indivíduo e a falha, então, de alguns terreiros em que parte desse pressuposto de que tem, então, as entidades à disposição das pessoas. E não tem. Novamente, falta empatia. Empatia de se colocar no lugar daquele que faleceu, empatia de se colocar no lugar daquele que realmente precisa ser encaminhado e direcionado novamente para a reencarnação. Ao invés dos centros trabalharem o processo de reencarnação desses seres que estão perdidos e que utilizam-se então de pressupostos sexuais, eles se alimentam desta energia para prestar serviços desse tipo. Novamente, existem centros que trabalham de uma maneira muito ética e existem centros que trabalham de uma maneira muito enviesada, utilizando-se então do princípio de poder sobre o mundo espiritual para então servir pessoas ou em troca de finanças ou em troca de algum outro preceito. Na verdade, então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu trabalhei em centro espírita e eu vi isso acontecer. Eu não tenho espíritos. Rodrigo não tem espíritos. Eu não tenho espíritos aqui. Quando acontecia de espíritos adentrarem o ambiente, e aí eu vou voltar ao passado, que é importante as pessoas entenderem. Eu morava num cubículo, um apartamento muito pequeno. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar sozinho, era um apartamento que tinha só 2 quartos. 2 quartos. Um quarto que eu dormia e um quarto que eu gravava os vídeos e fazia todos os atendimentos presencial e à distância. Ou seja, eu recebia pessoas em casa. Até que me chamaram a atenção dizendo que eu não podia receber pessoas em casa, porque não era um empreendimento comercial, era residencial. Muito bem. Lá ficavam o quê? As energias das pessoas que eu tratava, que eram então os espíritos. Então, quando as pessoas perguntam para mim quem eram os universitários eram somente espíritos que passavam naquele bairro, naquela região, ou mesmo dentro do quarto que eu praticava as orações e atendia as pessoas. Hoje, no apartamento que eu moro, eu tenho diversos quartos. Esse quarto é só para gravação. Não tem espírito aqui. Eu tenho um quarto só para meditação. Que provavelmente lá deve ter alguma coisa, mas aqui não. Então, assim, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, precisa tomar muito cuidado, porque as entidades não pertencem às pessoas. Você não tem escravos. A abolição da escravatura já foi, né? A abolição da escravidão já aconteceu. Então você não tem escravos dentro da sua casa. Por que você quer escravizar espíritos para lhe servir? Eu conheci ao longo da minha vida muitas pessoas que usavam esse pressuposto.
de escravizar espíritos para direcionar, para fazer mal às pessoas. Nisso você percebe o caráter do indivíduo, nisso você percebe a índole da pessoa. Por quê? Porque você não utiliza isso para o mal. Então veja, ela utilizou então do preceito de 2 espíritos que acompanham ela para então seduzir um rapaz. O rapaz era evangélico. Não precisa disso, você não precisa desses preceitos. A menina é bonita. Ela conseguiria pegar qualquer homem que ela quisesse. Ela escolheu esse rapaz na sua fragilidade, né, dentro do cunho religioso dele, porque se ele é evangélico, os evangélicos sabem que existem preceitos dentro da igreja que tem o viés do casamento, ele tem que se resguardar para o casamento, não se pode fazer sexo antes do casamento. Então ele também tem uma fragilidade dentro da sua própria estrutura de crença. Ele vai lá, então ele sucumbe aos desejos da menina. Novamente, é uma menina bonita, ela conseguiria qualquer homem que ela quisesse. Ela foi, seduziu o rapaz, utilizando-se então do pressuposto de que foi minha pombagira. Não foi sua pombagira, foi sua beleza. O charme da mulher não está na pombagira, mas sim naquilo que ela se sente bem, como ela se sente bem se vestindo, se maquiando, como ela se sente bem podendo estar ali em lugares para conversar com os rapazes. Tudo bem. Sobre fazer sexo incorporado com a pombagira. Aí já entra muitos aspectos, e esses aspectos são mais complicados. Existem mulheres que sim, que possuem habilidades mediúnicas, fácil então por estar trabalhando em centros espíritas, ou têm uma certa sensibilidade que sente a presença de seres ao seu redor. Existem energias de cunho sexual, são espíritos ligados a sexo. São homens que muitas vezes frequentavam as casas da Chucha, né? Ou mulheres que serviam nas casas da Chucha. E aí, então, essa energia fica. Ela morre e ela se torna escrava do seu próprio sexo. Ela se conecta, então, a homens e homens vão atrás de mulheres, energias sexuais. Então, quando a mulher vai ter relações com o homem, ela obviamente tem o desejo dela, tem a pulsão sexual dela. Essa pulsão sexual muitas vezes está liberta de certos libidos, ou seja, ela quer experimentar coisas, ela quer ter vontade de coisas, ela quer expressar o seu desejo sexual utilizando-se então dos meios sexuais, sem problema nenhum. Na hora que ela então se deita com o homem, espíritos ficam ao redor, sejam em motéis ou na própria casa. Esses espíritos se alimentam da energia sexual que o corpo, então, libera. Por isso que eu falo, as pessoas têm que buscar mais amar do que só transar como animais. Quando a gente tem um impulso do amor, a gente transmuta o amor para a beleza do ato sexual, ele enfraquece a energia dos obsessores que estão ao redor. Porque a gente passa a transmutar o amor, a querer ter a pessoa, ao desejo mais nobre do carinho, do respeito, e não simplesmente do ato da penetração e do prazer momentâneo. Ok? Então, quando acontece esses espíritos, eles começam a agir tanto no homem quanto na mulher. O homem, ele tem ações mais agressivas, atos de sufocamento, de espancar a mulher, de usar violência, de agir como se tivesse um cachorro no cio. Esses atos, eles são muito mais atrelados à pulsão sexual mais primitiva e também energia, então, de obsessores que passam a agir sobre o indivíduo. Homens se tornam animais nojentos, muitas vezes. A mulher, a compulsão sexual da mulher, algumas mulheres podem ter comportamentos mais animalescos e selvagens mesmo, de querer bater, arranhar, morder. Isso também é uma pulsão sexual, mas também tem o ato do consumo do desejo, tanto pelos obsessores quanto pelos pulsões sexuais. Então a influência desses seres acontecem. Então ela pode vir a fazer sob a influência desses espíritos. O que acontece quando age dessa maneira? Primeiro que a influência passa a ser sobre o sistema nervoso, causa um bloqueio muito grande dentro de princípios éticos e morais. Então o nosso superego freudiano, ele é anulado por completo, dando margem somente à pulsão
e ao desejo narcisista de se autossatisfazer ou de buscar uma satisfação do prazer. Então nós temos somente o eu agindo sobre a pulsão. Então o superego deixa de existir, onde tem princípios éticos e morais. A ação passa a ser então uma pulsão sexual pelas emoções e pela região do quadril, que é onde acontece então o nosso id, nossa vontade. Isso então causa os efeitos dos obsessores sobre as emoções, uma vez que aqui já não existe mais, e sobre toda a região do quadril. As mulheres podem ter problemas seríssimos no útero, no ovário, devido realmente à energia dos obsessores, ter menstruações completamente irregulares, ovários policísticos, cistos, por causa exatamente de a energia dos obsessores agindo sobre o órgão e bloqueando ou sujando a energia que deveria estar circulando lá, tá? Então precisa tomar muito cuidado quando a gente fala, eu transo incorporado, ou eu utilizo de energias da pombagira para fazer sexo, ou mesmo eu me masturbo vendo uma imagem de uma pombagira, onde a gente vê realmente uma deturpação do sexo e da espiritualidade. Cara, o sexo ele é tão bonito quando feito com respeito, quando feito com carinho, quando entender que o homem está recebendo uma coisa divina, que é o corpo da mulher. A mulher chega para o homem e fala, eu quero que você me dê prazer. Veja, isso é um ato tão bonito que o homem deveria ficar lisonjeado em receber o corpo de uma mulher para poder dar prazer a ela. E não agir que nem um animal, achando que é um garanhão, dizendo, não, a mulher é minha escrava sexual, eu sou um garanhão, eu saio por aí transando. E não é verdade. O homem deveria respeitar a mulher, porque a mulher é que detém, então, o prazer, né? O homem vai realizar a penetração junto à mulher, mas ele precisa da mulher para ter realmente ali todo o conjunto completo do prazer. Então, assim, ok. A gente já falou sobre isso e voltamos à redundância, mas é interessante esse tipo de coisa para entender o que não fazer, tá? Evangélico se masturbando, vendo imagem, então, de pombagira. Aí quem realmente é evangélico é que discorra sobre. Bom, é isso. Quero agradecer a todos. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, eu possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas. Você pode fazer a doação que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.